Os atendimentos de idosos por queda aumentaram mais de 100% desde 2013. São mais de 30 mil atendimentos só no Sistema Único de Saúde, o SUS, sem contar os casos que vão para os hospitais particulares ou que a família trata em casa mesmo. Por isso, você, meu amigo, minha amiga, que tem um idoso em casa, precisa saber conversar, alertar sobre os riscos, claro, porque a gente sabe que depois de uma certa idade, eles ficam teimosos, viram crianças de novo, não é mesmo? Esse é o nosso assunto aqui no estúdio. A gente recebe a psicóloga Luciane Infantini e a dona Maricilda e a dona Rose, que já passaram por essa situação de queda, não é isso, dona Maricilda? Boa tarde a todas vocês, bem-vindas ao Fala Espírito Santo. Dona Maricilda, como foi o ocorrido com a senhora? Olha, uma vez eu estava em casa sozinha, né, porque eu fico o dia todo. Eu levantei da cama e no eu mudar o passo, o piso estava um pouquinho elevado, a minha sandália agarrou e eu caí de lado com tudo. Eu fiquei apavorada entre o guarda-roupa e a cama. Não tinha quem me ajudasse. Estava sozinha? E aí, sozinha. E fui me equilibrando, dando jeito e me levantei. Mas, graças a Deus, não quebrei nada. Mas ficou hematoma, né? No quadril, na perna, no braço, assim, muito feio. Isso que o pessoal está vendo em casa é o machucado? Que ficou? É o machucado? Olha só. Isso. Não quebrou nada, mas ficou o machucado e a dor, né, Maricilda? Um roxão também no quadril. E na rua também a senhora disse que já caiu. E na rua também eu de mão dada com meu marido, mas aí eu tropecei também na calçada elevada e ele não conseguiu me equilibrar e eu caí com tudo em cima da bolsa, que quebrou até a bolsa do meu óculos. Eu achei que eu tinha quebrado a costela, que eu fiquei uma semana com dor, sem poder respirar direito. Mas aí, graças a Deus, fui ao médico, não tinha quebrado nada. Ela falou que só ia doer uns 15 dias, mais ou menos. Né? E foi isso mesmo? Foi isso mesmo. É o famoso trupicão que a senhora deu, né? Não viu o salto na calçada, trupicou e caiu. Isso. Agora, quanto ao equilíbrio, graças a Deus, eu não caí por causa disso ainda não. E nem quero. Não, jamais. Ô, dona Rose, como foi com a senhora? Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos de casa que estão nos assistindo, doutora. Lucas, o meu foi um pouquinho mais complicado. Eu tive um livramento, né? Porque eu estava lavando o banheiro, eu escorreguei, bati com a nuca na quina do box. Na hora eu fiquei tonta, zonza, sentei e aguardei uns 10 minutos para mim conseguir que saía vagalume do meu olho. Aí levantei, me revesti para lá e para cá, continuei lavando o banheiro, tomei um copo d'água. Aí terminei, aí sempre dando aquela fisgadinha, né? Dando uma fisgadinha, mas eu tinha 51 anos na época. Mas eu sempre fui muito assim. A senhora estava sozinha em casa? Muito eu, sozinha. Aí terminei de lavar o banheiro e tal, tomei banho, ajeitei a casa. À noite fui pro baile. Tomei um remédio para dor, não estava sentindo nada. Dancei a noite toda, bebi. Na segunda-feira eu não consegui levantar da minha cama. Menina. Aí meu filho e minha filha viram que eu estava ruim, me levaram. Naquela época eu tinha ido ao HPM, né? Que meu marido era da Polícia Militar. Fui para o HPM. Cheguei lá, o médico me examinou e mandou para o ortopedista. Aí quando fez todos os exames que viu, falou: a senhora vai ter que ficar um mês de cama. Ficou um mês de cama? Deu uma luxação na coluna e o ciático também está bem infeccionado. Depois da queda que a senhora teve em casa, como é que foi a reação da sua família? E meus filhos ficaram assim, muito atentos comigo, né? Mas eu era muito assim, espoleta, como eu sou até hoje. E, mãe, não, eu tô ótima, tô boa. Fiquei um mês em casa, pedi um mês de licença, né, no trabalho. Fiquei um mês em casa. Eu trabalhava com o Instituto de Beleza, numa estética. Fiquei um mês na camada. Meu filho me levava pro banheiro e minha filha vinha e me dava o banho.
me enxugava, vestia a roupa e meu filho me levava para a cama. Aquilo tudo era com hora marcada. Aí Nossa! Aí na hora da injeção, o farmacêutico que vinha, tocava a campainha do andar de cima, a moça descia, abria para ele entrar para me fazer a medicação, né, que era a injeção. E a família toda ficou muito preocupada. Sim. Então, Maricilda também, a senhora estava me contando que sua família, depois da queda, mudou até algumas coisas em casa? Os tapetinhos, né? Nada de tapetinho. Como é que foi a reação da sua família? Nossa, ficaram bastante assustados, porque eu sozinha não tinha quem me acudir, seu celular longe para me chamar alguém, né? E foi um tombo muito feio. Fiquei com muita dor, mas graças a Deus, igual a minha médica, eu já tenho 71 anos, a minha médica que fez o exame para ver os ossos, falou que meus ossos estão muito bons. Por causa da minha idade, não tenho osteoporose nem nada, porque senão, disseram que eu tinha quebrado alguma coisa. Nossa, tão feio. 2 livramentos que aconteceram aqui, Isso, que com bom. certeza. Ó, você que está em casa, hein, tem idoso em casa, idosa, você toma cuidado, mudou alguma coisa na residência para poder justamente evitar qualquer tipo de acidente? Fala no Zap. É o 27999422478. Estou esperando a sua participação, como a da Lenir Bonifácio, que diz, olha, eu tenho muito cuidado com a minha mãe. Ela tem 91 anos e a minha casa é toda adaptada para acesso do idoso. Luciene, você sabe que aquela coisa que eu falei no início, o idoso, dependendo, é teimoso e fica igual criança de novo, né? Como é que deve ser essa vigilância da família para evitar que esses acidentes aconteçam? Boa tarde a todos, boa tarde, Lucas. Lucas, a gente tem que entender assim, que esse igual criança é bem entre aspas, porque, na verdade, do ponto de vista da fragilidade, volta-se, né, a uma fragilidade que, em termos motor, de equilíbrio, que se iguala ao início da vida. Só que em termos cognitivos, o idoso está bem. Então, muitas vezes, ele mesmo, Lucas, tem dificuldade de aceitar que ele está perdendo o equilíbrio, que ele está perdendo algumas funções motoras, que ele está perdendo capacidades que antes ele tinha. É muito complicado para o ser humano lidar com essa coisa de, eu podia, agora eu não posso mais. Então, essa teimosia tem que ser entendida nesse contexto de que o idoso ele não quer perder, não quer admitir que está perdendo, né? Bom, e aí o que acontece? Os filhos têm que conversar muito com os pais, né? Porque, olha, pai, você está perdendo, olha, mãe, né? A gente precisa reforçar os cuidados. Eu não sei porquê, Lucas, mas todo idoso tem essa mania do tapetinho, que é terrível. O tapetinho é um perigo. Tem, dona Rose? Tem muito tapetinho em casa? Eu amo o tapete da geladeira, no fogão, no quarto, na sala. É um risco, não pode. É um risco muito grande. Então, assim, os filhos também têm que estar atentos a essa mudança, a essa perda de equilíbrio, de músculos mesmo, né? Ou às vezes até uma osteoporose. Então, com essas perdas de capacidades físicas, para conseguir dar um suporte maior para o idoso. E aí a gente tem que entender, assim, que do ponto de vista da lei, inclusive, Lucas, assim como os pais têm a obrigação de cuidar dos menores, os filhos maiores também têm obrigação de cuidar dos idosos. Então, é uma questão, inclusive, prevista pela legislação, né? Olha, tem participações aqui no Fala no Zap e também pelo nosso Facebook que diz o seguinte, a Gláucia Scarpino diz, meu pai tem 91 anos e ainda fala mal de mim porque eu vigio o tempo todo. Ele adora fazer o que não pode. Temos aqui mais telespectadores que falam justamente uma certa dificuldade, Lu, de lidar com o idoso, porque às vezes o familiar está tentando proteger, mas o idoso não entende que isso é para o bem dele. Como lidar nessa situação? Acaba brigando muitas vezes, cria conflito, né? Então, como eu disse, essa teimosia tem muito a ver com isso, com essa dificuldade do idoso em aceitar que ele está envelhecendo. Lidar com a velhice e com a morte são questões, assim, bem complicadas para todos nós, né? Nós vamos chegar lá um dia, né, Lucas? Com certeza. Mas, então, assim, eu vejo que o melhor caminho é o diálogo, mas quando isso falha, vale a pena pensar num apoio especializado de um psicoterapeuta, sabe, Lucas? Porque tem alguns que são muito resistentes mesmo. Não, eu sei me cuidar sozinho e tal, e não sabe.
e não admite que não sabe, né? Então, às vezes, quando o diálogo falha, quando o filho já está cansado, muitas vezes, vale a pena levar, né, um psicoterapeuta para que ele tenha essa consciência de que realmente ele precisa de cuidados especiais. Olha, vamos botar mais uma personagem para nossa conversa. A Daisy enviou um relato para a gente contando a história de como a mãe dela já caiu da escada, gente, e até quebrou a clavícula. Roda aí. 82 anos e é uma senhorinha bem ativa e levada. Ela caiu dessa escada aqui, ó. Quebrou a clavícula, aquela lá é a porta do quarto dela. Tem uma proteção na cama para não cair, né? Mas ela não obedece, porque ela fala que mãe não obedece filho. E aí eu dei a medicação para dormir, botei para dormir no quarto, mas ela resolveu perambular depois de tomar a medicação. E aí foi colocar alguma coisa aqui no pé dessa escada e caiu toda essa escada e quebrou a clavícula. Agora estamos nós usando tipóia, imobilizado. Agora tem que ter o cuidado de dar o banho, de levar ao banheiro. E é isso. E ainda quer continuar descendo e subindo a escada sozinha. Aí, tá vendo o que aconteceu? Vamos então saber da perspectiva médica. Por que isso tanto acontece e o que se deve fazer? O doutor Rony está com a gente ao vivo pela internet. Doutor, boa tarde para o senhor. Por que as quedas são mais comuns nos idosos e, principalmente, o que a gente deve fazer quando um idoso cai? Então, boa tarde a todos. A queda é um problema muito sério e grave, principalmente nos idosos, né? Quando a gente vai envelhecendo, uma série de fenômenos vão acometendo o nosso corpo, né? Então, esses fenômenos vão afetar o nosso equilíbrio. O que a gente chama de alguns fenômenos de fatores intrínsecos. Então, assim, com o envelhecimento a gente perde massa muscular, o idoso pode ter artrose, os problemas visuais, né? Os problemas de tonteira e, principalmente, alguns remédios, né? Por isso que é muito sério tomar remédio, principalmente remédio controlado, tem que tomar muito cuidado, tem que estar com a prescrição médica, né? Então, todos esses fenômenos e algumas doenças também podem fazer com que o idoso fique mais propenso a perder o equilíbrio e cair, né? Então, essa instabilidade do idoso, associado aos fatores externos, que seria aquele piso escorregadio, né? Aquele local muito escuro, aquele degrau alto, aquele tapetinho, aquele chinelo de idoso, do idoso que ele usa de dedo, isso tudo leva ele a cair, né? E a queda pode ter consequências muito graves, as consequências físicas, né? Fratura, contusão, os machucados, né? E a consequência psicológica, né? O idoso que cai, ele começa a ficar com medo de sair. Ele começa a ficar com medo de sair de casa, começa a ficar com medo de cair de novo e ele vai ficando mais restrito e isso também aumenta o risco dele cair novamente, né? Porque ele vai ficando mais restrito, vai ficando mais frágil, vai perdendo mais músculo, né? Então a queda tem que ser encarada como algo muito grave e precisa de uma abordagem médica e muitas vezes uma abordagem interdisciplinar, né, de uma equipe que vai ajudar esse idoso a se manter ativo, forte, prevenir a queda, né? E doutor, aconteceu uma queda dentro de casa ou na rua com o idoso, o que a pessoa pode fazer? Deve fazer algo? Pode encostar? Não pode? Quais são as orientações? Quando uma queda em casa ou na rua, né, num ambiente leigo, não há nenhum profissional de saúde, né, a gente vai tentar ver como é que está o estado geral do idoso. Se ele caiu, não perdeu a consciência, não bateu a cabeça, né, e ele está conseguindo mexer os membros, a gente pode tentar ver se ele consegue levantar aos poucos, né. Se acontecer algo, por exemplo, ele não conseguir mexer uma perna, né, tá com muita dor, aí a recomendação é que realmente se chame um serviço de urgência, porque ele pode ter tido uma fratura e aí o manuseio dessa fratura precisa de uma equipe especializada, né? E um outro cenário que também é grave é o idoso que desmaia, que bate a cabeça. Esse realmente, quando há um desmaio, uma batida de cabeça mais grave e acontece o desmaio, também é orientado que
esse idoso seja levado ao pronto-socorro para ver se essa batida na cabeça causou alguma consequência no cérebro, né? Então, assim, tem que realmente ter muita atenção quando o idoso cair, né? E, de preferência, acionar aí nesses casos aí que o idoso não consegue se mexer, ou no caso que há um desmaio, né? Ou um sangramento intenso, né? Chamar realmente o serviço de urgência. Perfeito. Doutor Rony Mucamal, geriatra, obrigado pela participação conosco aqui no Fala Espírito Santo, dando essas dicas valiosas, porque quando acontece algo desse tipo em casa, a gente precisa estar com o psicológico frio preparado. Olha só, a dona Palmira também sofreu uma queda. Por sorte, não foi grave e ela nos mandou um relato contando como foi e os cuidados que ela toma para não acontecer de novo. Vamos ver. Porque eu levantei muito rápido e caí de lado, tive uma luxação do lado. Eu aconselho os idosos que prestem atenção onde pisa, faz as coisas devagar, procure fazer uma academia, fazer uma caminhada, porque nós que estamos ficando de idade, os nossos ossos vão enfraquecendo. Então nós temos que tomar cuidado. É isso aí, dona Palmira falou tudo. É aquela história, viu, dona Rose e dona Maricilda? Nós vamos devagarzinho, mas com segurança, mas a gente chega lá, não é isso? Obrigado, viu? O problema é ir devagar, né? Que eu sou elétrica. Tem que se controlar. Posso mandar um abraço aqui pro fã-clube? Você quer mandar um beijo? Um beijo, meu fã-clube. E avisar que estarei participando do evento da Gold, domingo. Que maravilha. Dia 28, meu horário de tocar vai ser às 18h30. Maravilha, e um abraço aí para a Associação da Gold. É isso aí. Kaique, Débora, Diego. Todo mundo. Deixa eu ver que a gente tem uma mensagem bem legal. Deixa eu acompanhar aqui. Olha só, quero parabenizar o Corpo de Bombeiros pelo atendimento rápido que tivemos na terça-feira. Minha mãe, de 74 anos, caiu da escada, teve um corte na cabeça e hoje ela está bem. Ela é muito teimosa também, ele conta, mas graças a Deus, com o atendimento rápido do Corpo de Bombeiros, isso foi resolvido e está se recuperando. É a Lani que mandou pra gente. Pessoal, muito obrigado, dona Rose, dona Maricilda e Luciane, pela participação aqui no Fala Espírito Santo.